Atenção, atenção, damas e caballeros, a Espanha é campeã da Eurocopa 2024, venceu a Inglaterra na noite deste domingo 2-1 no Estádio Olímpico de Berlim e garantiu o seu quarto título da competição, cara, e com muita justiça. Seria muito injusto, depois de tudo que a Espanha jogou, inclusive nessa final, o título ir para outra seleção, ainda mais para a Inglaterra, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Primeiro falar dessa campanha monumental da Espanha, cara. Eles passaram do grupo da morte, atropelando todo mundo, com Croácia, com Itália, enfim. Depois passaram da Geórgia com muita facilidade, pegaram os donos da casa Alemanha, conseguiram vencer e depois passaram da França para chegar na Inglaterra e carimbar o título, cara. E assim, antes de começar a Eurocopa, eu não colocava a Espanha na primeira prateleira, tendo em vista a individualidade, né? Se a gente comparasse seleção por seleção. Agora, quando a Eurocopa começa e quando a gente vê essa Espanha jogar bola, não dá para dizer que é, sem sombra de dúvidas, hoje o melhor futebol praticado na Europa, entre seleções. E talvez até entre seleções do que eu tenho visto no mundo, né? De fato, a Espanha mereceu muito. E provou, dentro de uma Eurocopa, que a gente precisa combinar, não foi um primor de grandes jogos, inclusive os sistemas defensivos, né? Aquela linha de 5, os ferrolhos, a estratégia, tornou muito jogo ruim, né? Deixou muito jogo mecanizado. A Espanha com um repertório diferente, e aí eu posso falar de individualidades, mas coletivamente também, jogando um bom futebol, premiou o time que quis mais jogar, o time que quis realmente mostrar algo de belo, de beleza, e isso é muito legal, porque seleções campeãs, elas vão pautar tendências. Então, muitas seleções vão olhar para essa Espanha e tentar extrair o que a Espanha fez de melhor. Se a Inglaterra fosse campeã, talvez os caras iam pensar, pô, fazer aquele ferrolho, fazer aquela estratégia mais defensiva, jogar por uma, duas bolas no jogo, seja o ideal. Mas não, cara, não. A Espanha provou que jogando um bom futebol é possível sim conquistar títulos no mais alto nível e não tem um ai para falar de uma conquista que veio cheia de adversários difíceis. Antes de entrar no jogo em si, só destacar algumas paradas da Espanha que eu acho que servem bastante para a nossa seleção brasileira e para outras seleções, mas olhando para o nosso canto, né? Recortando aí um pouco do que a gente aprende vendo essa Espanha jogar, o seguinte. Primeiro, a questão de repertório. Não existe uma forma só de jogar e você tem que se adaptar dentro de cada jogo à sua realidade. Eu acho que esse foi o grande salto da Espanha perante o que a gente viu nos últimos anos dessa seleção e como essa seleção, por exemplo, ganhou lá atrás, no início de 2010, 2012, 2008, enfim, ali. A Espanha gosta de ficar com a bola, a Espanha sabe jogar quando tem a posse, mas é um time que combina muito bem no último terço de campo. Não fica fazendo aquela ferradura ou aquela posse estéril sem realmente atacar o adversário. Ter a bola por ter a bola. Não. A Espanha consegue, com triangulações, com rapidez, com passagens de lateral, atraindo a marcação, especialmente com jogadores que contam, e o Morata é muito importante nisso, de ter a bola, mas conseguir quebrar as linhas com inteligência, com troca de passes, com movimentações. Isso é muito importante. Agora, quando a Espanha não tem a bola, é na transição ofensiva, popular contra-ataque, que a Espanha consegue também ser muito vertical. E essa é a grande evolução da Espanha, com Lamine Yamal de um lado, com Nico Williams do outro, acelerando os processos no meio-campo, subindo as linhas com velocidade e, obviamente, com um centroavante, que se não é um primor a nível de fazer gols, é um cara importante a nível de puxar marcação, de baixar bolas e controlar o jogo, de saber fazer o time respirar para subir essas linhas. O Morata, ele é um jogador fundamental para a Espanha nesse sentido. Ele foi muito bem nessa Eurocopa. Se vocês repararem no primeiro gol, que sai no segundo tempo,
O Yamal recebe um passe com o mel do Carvajal, muito inteligente o passe do Carvajal, que está muito subido no terreno de jogo, aquilo que eu falei de adiantar os laterais. O Yamal vem rasgando e cortando a defesa por dentro, mas ele só tem esse espaço porque o Morata faz o movimento contrário e puxa totalmente a marcação. E aí libera o outro lado para o Nico Williams aparecer livre e fazer o gol. É um suco de Espanha esse primeiro gol, na verticalidade, na rapidez dos movimentos e na inteligência coordenada e coletiva. É um suco de Espanha. Pois bem, outro ensinamento, pegando a questão de Morata, é que a gente às vezes cobra muito do centroavante da seleção brasileira, algo que a gente tinha antigamente e que talvez não tenhamos mais a nível de qualidade, que é um centroavante como o Adriano foi, como o Ronaldo foi, como o Romário foi, como o Careca foi, como até o próprio Fred foi em determinados momentos. A gente talvez não tenha mais esse cara, mas a gente tem jogadores inteligentes para a função. E o Brasil precisa também entender que às vezes um centroavante não vai marcar tantos gols num torneio de tiro curto, mas ele é fundamental para fazer a roda girar. É só ver o que a Espanha fez. Ou alguém acha que o Morata, um finalizador nato, daqueles que a gente olha e fala matador, cruel. Não, não é, né? E olha a importância dele. Outra parada que eu acho que é importante a gente olhar para essa Espanha como referência é a posição de número 5. Se vocês forem analisar o meio-campo da Espanha, você tem um cara que é organizador, que é o Rodri, que aqui na Europa a gente chama de 6, né? O número 6 ali. Ou seja, o processo de construção começa com ele. Saiu no segundo tempo, mas o Zubimendi é esse cara também. O Fabian Ruiz é um conector. E como jogou bola o Fabian Ruiz, um jogador que é bem mais ou menos a nível de Paris Saint-Germain, ou foi nessa última temporada, mas com a camisa da Espanha foi um conector excelente ali. Não só pausando o jogo, mas sabendo a hora de dar um passe para quebrar linhas, para romper a marcação. Enfim, sempre buscando aproximação nos outros jogadores para rolar as triangulações e tal. E depois você tem um Dani Olmo, que é o cara que é o homem do último passe, né? É o cara que vai se aproximar mais do atacante, que vai dar uma bola enfiada, que vai infiltrar também dentro da área para finalizar. Fora que ele faz tudo isso com muita facilidade, né? Tudo que sai dos pés do Dani Olmo parece que sai bem feito. E a Espanha, nesse meio-campo, pode ser um reflexo do que realmente as outras seleções precisam. Ter esse tipo de jogador, esse tipo de característica. Não é fácil, porque, obviamente, o Rodri é um jogador único, né? Você tem alguns outros exemplos de jogadores, por exemplo, o Toni Kroos, que faz essa parte de construção muito bem feita, mas fica de aprendizado. E uma outra parada que eu acho fundamental são jovens, né? O melhor jogador da Espanha na competição foi o Lamine Yamal, sem tirar nem pôr. O que mais me impressionou é que o Lamine Yamal foi preparado para estar nesse momento. A temporada que ele tem com o Barcelona, com uma sequência de jogos absurda, faz com que ele chegue na seleção espanhola, antes mesmo da Eurocopa, já como um jogador de muita maturidade. A tomada de decisão do Lamine Yamal é espantosa. E aí, cara, quando o jogador está nesse nível, eu acho que a gente tem que parar de olhar só para a idade e olhar para a performance. Porque às vezes a gente quer blindar, puxar freio de mão e não adianta. Se você tem um cara nesse nível, olha quão desequilibrante ele pode ser num tiro curto de 7 jogos. O Lamine Yamal pegou essa Eurocopa e colocou ela no bolso. Como jogou bola. Uma assistência brilhante na final, poderia ter feito gols, porque ele teve outras oportunidades. O Pickford fez 2 grandes defesas em jogadas dele, mas jogou muita bola. Para mim foi o melhor da competição e com 17 anos a gente vê um prodígio, um fenômeno surgindo, que eu acho que a partir daqui deu passos à frente para que a gente consiga vê-lo como protagonista dentro da elite, por exemplo, Liga dos Campeões, já na próxima temporada, né? As pessoas vão parar para assistir Lamine Yamal a partir desse momento, não só o torcedor do Barcelona. E aí é uma questão de idade, né? Que reflete em outras seleções que às vezes querem realmente blindar jogadores, mas tem que saber
como construir esses atletas independentemente da idade. É só pegar a evolução do sub-23 da Espanha, do sub-20 da Espanha para essa seleção. E o Nico Williams, outro jogadoraço de 22 anos que chamou a responsabilidade, né? E outra para a gente finalizar as lições é que, cara, eu entendo a cobrança e a gente ter se acostumado em vermos os grandes protagonistas, por exemplo, da seleção brasileira jogando nos grandes clubes. Mas isso hoje em dia pouco importa, sinceramente. Não me interessa se o cara joga no Newcastle, me interessa que ele que ele performe que ele tenha performance na seleção. Né? Onde joga o Dibu Martinez? Onde joga o Unai Simão, campeão agora? Onde joga o próprio Nico Williams, Atlético de Bilbao? Né? E por aí vai, você pode pegar vários. Cucurella foi o melhor lateral da competição. Não interessa onde o cara joga, interessa onde ele performa, né? Porque hoje, por exemplo, se o cara joga no Manchester United, não quer dizer que o cara vai jogar bem, até pela fase do Manchester United, mas tem a grife do Manchester United, ó. Essa Espanha prova que grife... Olha quem fez o gol do título. Oyarzabal, jogador da Real Sociedad. Zubimendi entrou no lugar do Rodri, jogador da Real Sociedad. Enfim, muitas lições, né? Muitas lições. Falar um pouquinho do jogo em si. A Inglaterra entrou para ser a Inglaterra que o Southgate sabe colocar em campo, tentando aí armar uma estratégia defensiva para anular os pontos fortes da Espanha. No primeiro tempo conseguiu, especialmente com o Walker marcando muito bem as subidas do Nico Williams e fechando numa linha de 5, né? A Inglaterra se defendia numa linha de 5 com o Walker passando por um zagueiro pelo lado direito e o Saka tendo que fazer praticamente a função de um lateral direito, ou um ala defensivo pela direita, e do outro lado o Luke Shaw para parar o Lamine Yamal. O que eu achei interessante da estratégia, pensando na forma defensiva, foi o Phil Foden no meio campo dando bote no Rodri, ou seja, o Rodri não teve condição de ter linha de passe ou de ter tempo para pensar nas ações, porque o Foden estava sempre dando aquele bote, quando não era o Foden, era o Harry Kane. Mas a gente pega a posse de bola, a Espanha com 70% tentando furar esse bloqueio e a Inglaterra tentando encaixar uma transição ofensiva. É muito pouco para essa Inglaterra. É muito pouco. E no segundo tempo, cara, os primeiros 15 minutos da Espanha fatais, sai o primeiro gol, poderia ter saído o segundo, o terceiro, não sai. Modificação, o Southgate tira o Harry Kane aos 60 minutos de jogo. É uma modificação ousada, mas o Harry Kane realmente não estava bem no jogo. Talvez eu não tiraria pelo poder ofensivo que o Harry Kane é a referência que ele pode ser. Eu acho que o Watkins marcou o gol, logo, obviamente, contra a Holanda. Tá com moral, mas o Harry Kane é muito melhor que o Watkins. Independentemente disso, foi uma escolha. Ele coloca o Palmer no jogo e aí, para mim, é o grande problema, né, do Southgate. O Palmer estava pedindo passagem à Eurocopa inteira, antes mesmo de começar. E ele conseguiu deixar esse cara a Eurocopa inteira no banco de reservas, entrando em jogos. Entrou, fez o gol, a Inglaterra melhorou, teve oportunidades, a Espanha conseguiu baixar e numa outra jogada espetacular, só passe de primeira, o Oyarzabal jogou a bola no Cucurella, que devolveu e ele dentro da área como centroavante fez o 2-1. Os dois gols da Espanha foram sensacionais. O gol da Inglaterra tem a participação do Bellingham, que melhora com as modificações do Southgate, porque ele vai para uma zona do campo onde ele se sente mais confortável, ali na entrada da área. E é assim que sai o gol, né? Jogada do Saka, essa entrada, ele dá um passe inteligente, o Cole Palmer só rola para acertar. O Bellingham não fez uma final brilhante, mas foi uma boa participação perante aos outros jogos que fez, que foi muito abaixo. E aí daqui a pouco a gente fala de bola de ouro. Mas só para falar um pouquinho da Inglaterra, a Inglaterra é isso aí nas mãos do Southgate. E eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. É uma seleção que chegou em 2 finais de Euro, perdeu as 2 finais. É uma seleção que já chegou em semifinal de Copa, perdeu. Mas mais do que o resultado de chegar nessas posições que fazem com que a Inglaterra
fique mais próximo de um título, é verdade, a performance é ruim, cara. Eu não consigo me divertir assistindo um jogo da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra tem muitos jogadores fortíssimos para apresentar um futebol tão pobre de ideias, de repertório defensivo. E isso vai na conta do treinador, cara. A Espanha tá aí, a prova de que um time pode jogar bom futebol para frente, enfim, com jogadores que até que com menos gabarito, com menos grife do que a seleção da Inglaterra. A Inglaterra tem o melhor jogador eleito, né, da Liga Espanhola, o Bellingham, o Saka, um dos melhores jogadores da Premier League, o chuteira de ouro da temporada, o Harry Kane, tem o Cole Palmer, um dos melhores jogadores desse ano, se a gente pegar o recorte desse ano com o Chelsea, um bom lateral direito, que é muito bom no contra um, enfim, tem um time titular muito bom, um time reserva muito bom e não consegue performar bem. Ah, Quesada, mas chegou na final. Chegou, perdeu mais uma. E foi justo perder, não foi uma coisa... Ah, perdeu, que azar, né? Como foi, por exemplo, contra a Itália, nos pênaltis. Não, a Espanha jogou mais bola. Enfim, vamos ver se o Southgate vai para a Copa de 2026, mas eu acho muito, muito pouco para uma seleção que tem uma das melhores gerações em suas mãos. E para a gente finalizar aqui, muita gente perguntando, né? Bellingham e Vini Júnior na disputa de bola de ouro. Eu acho que vai ficar entre os dois, mas sem o título da Eurocopa, eu acho que o Vini vai levar. Porque no final das contas o título é muito importante, né? A gente tem visto nas premiações individuais os títulos coletivos contarem demais. Se a gente pegar o recorte da Euro do Bellingham, foi uma Euro abaixo do que a gente esperava dele. Assim como da Inglaterra, mesmo chegando na final. Teve o gol de bicicleta, teve essa atuação contra a Holanda que também não foi brilhante, foi essa da final que também não foi ruim, mas enfim, poderia ser mais, poderia ter sido muito mais. Eu acho que o Vinícius continua como grande favorito, mesmo olhando no prima de quem vota, porque aí é o seguinte, o título principal da temporada, tanto do Bellingham quanto do Vinícius, foi a Champions. E a Champions, na reta final, que é a mais importante, teve dono, e o dono foi o Vini Júnior, que colocou a competição no bolso. Então acho que o Vini vai levar essa, e até aí nisso foi bom pro Vini o título da Espanha. Meus caros, é isso, cara. A Espanha campeã com muita justiça e que bom, né? Que bom que o bom futebol foi premiado. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.